Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho, no contexto de envio à missão, encoraja a não ter medo. A confiança em Deus, que cuida de nós, é antídoto contra o medo. Jesus é profundo conhecedor do coração humano. Ele sabe de que somos feitos e o que passa no mais íntimo de cada um de nós. Livro do profeta Jeremias. Jeremias disse: Eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando o medo em redor. Denunciai-o, denunciemo-lo. Todos os amigos observavam minhas falhas. Talvez ele cometa um engano e nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Mas o Senhor está ao meu lado, como forte guerreiro. Por isso, os que me perseguem cairão vencidos. Por não terem tido êxito, eles se cobrirão de vergonha. Eterna infâmia, que nunca se apaga. Ó Senhor dos exércitos, que provas o homem justo e vês os sentimentos do coração. Rogo-te, me faças ver tua vingança sobre eles, pois eu te declarei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai o Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. Palavra do Senhor. Salmo 68. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Por vossa causa é que sofri tantos insultos, e o meu rosto se cobriu de confusão. Eu me tornei como um estranho a meus irmãos, como estrangeiro para os filhos de minha mãe. Pois meu zelo e meu amor por vossa casa me devoram como fogo abrasador. Por isso elevo para vós minha oração, neste tempo favorável, Senhor Deus. Respondei-me pelo vosso imenso amor, pela vossa salvação que nunca falha. Senhor, ouvi-me, pois suave é vossa graça. Ponde os olhos sobre mim com grande amor. Humildes, vede isto e alegrai-vos. Vosso coração reviverá, se procurardes o Senhor continuamente. Pois nosso Deus atende à prece dos seus pobres e não despreza o clamor de seus cativos. Que céus e terra glorifiquem o Senhor com o mar e todo ser que neles vive. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte. E a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo. Mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou, desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão, o qual era a figura provisória daquele que devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Palavra do Senhor.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aqueles, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Continuando a leitura do discurso da missão, o trecho do Evangelho deste domingo encoraja os discípulos a proclamar destemidamente o Evangelho recebido. No período no qual o Evangelho de Mateus foi escrito, por volta do ano 80 depois de Cristo, a lembrança da execução de Jesus e a dos primeiros mártires era recente. A comunidade cristã sofria repressão e não tinha liberdade para falar em todos os lugares de Jesus Cristo. Muitas vezes sofria penalidades por causa da fé em Jesus. Então, as recomendações de Jesus animam seus seguidores a não ter medo. Que receberam de Jesus de maneira velada, porque escapava à compreensão de muitos antes de sua morte e ressurreição, eles deveriam proclamar abertamente até sobre os telhados. A mensagem cristã não é destinada a um grupo seleto, como um segredo para alguns iniciados, mas é universal para os seres humanos de todos os tempos e lugares. Jesus recomenda não temer nenhum julgamento ou processo humano, mesmo que leve à morte física. O temor, enquanto reverência e reconhecimento, deve ser a Deus unicamente. Ele é quem pode verdadeiramente condenar alguém, mas não o faz por amor ao ser humano. A missão dos discípulos pode custar-lhes a própria vida, e assim vale a pena arriscar-se para transmitir a mensagem de Jesus. Cada pessoa é valiosa para Deus e goza de sua ternura e compaixão. Se vendem 2 pardais por um asse, unidade monetária de pouco valor, e mesmo assim nenhum deles cai sem o consentimento de Deus, quanto mais valor tem um discípulo de Jesus. Se até mesmo os fios de cabelo são contados por Deus, muito mais atenção Ele dedicará a quem vive a missão evangelizadora. Essas imagens comunicam o cuidado de Deus com o ser humano, a obra-prima de sua criação. Os últimos versículos evocam um cenário forense. Reconhecer Jesus diante das pessoas é ser reconhecido por Ele diante do Pai. Quem corajosamente se mantém firme na fé e no testemunho do Evangelho receberá a recompensa
de permanecer com Jesus e o Pai. De modo contrário, quem se deixa levar pelo medo experimenta a condenação eterna, por envergonhar-se do Evangelho e fechar-se em si mesmo. Oremos. Pai, nós te bendizemos pelo teu humor quando nos asseguras com a tua proteção, mesmo até aos nossos cabelos, e quando nos dás mais valor do que a todos os passarinhos do mundo. Nós te pedimos por todos os nossos irmãos e irmãs atingidos pela inquietude, e nós também, que o teu Espírito nos fortaleça na confiança. Divino Espírito Santo, ilumine-me. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.